O noticiário de outubro foi cheio e trouxe diversos acontecimentos que impactaram a nossa bolsa, principalmente relacionados às negociações internacionais por tarifas mais brandas e ao cenário fiscal doméstico. Quer saber o que aconteceu e o que esperar daqui para frente? Eu sou o Matias Venosa, estrategista de ações no Itaú BBA, e hoje faço um balanço do Ibovespa em outubro, te conto quais as perspectivas para a bolsa e apresento duas das nossas carteiras recomendadas de ações para novembro, a Top 5 e a Dividendos. Vem comigo! O Ibovespa subiu 2,3% em outubro, acumulando uma forte valorização de 24,3% desde o início deste ano. Entre os assuntos que impactaram em alguma medida os preços das ações brasileiras, destacamos três: as questões comerciais envolvendo Estados Unidos e China, a perspectiva mais favorável para um acordo entre Brasil e Estados Unidos e a aprovação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que estendeu a faixa de isenção de imposto de renda para até R$ 5.000 por mês. E tudo isso ocorreu em um contexto em que os investidores de ações vêm se animando com a perspectiva de corte de juros, tanto nos Estados Unidos, o que já está em curso, quanto no Brasil, que deve ter início no primeiro trimestre do ano que vem. Vamos então nos aprofundar em cada um desses motivos, começando pelas tarifas. No início de outubro, os Estados Unidos anunciaram a intenção de restabelecer taxas de 100% sobre as importações vindas da China, como resposta às restrições impostas pelo país asiático às exportações de metais de terras raras, o que afeta os setores ligados à tecnologia nos Estados Unidos. Isso retomou as tensões diplomáticas entre as duas potências e impactou negativamente o dólar e o preço dos ativos de risco globais. Mas, para alívio do mercado, as notícias que vieram na sequência sobre esse assunto transmitiram um tom mais ameno e uma maior propensão a negociar por parte das lideranças dos dois países. E, como consequência, houve um movimento de forte recuperação dos preços dos ativos, o que possibilitou que o S&P 500, principal índice de ações dos Estados Unidos, atingisse patamar recorde na última semana do mês, na casa dos 6.900 pontos. E ainda falando de tarifas, em outubro, observamos um clima mais amistoso entre os governos brasileiro e norte-americano, com destaque para o encontro entre os presidentes dos dois países ocorrido em Kuala Lumpur, capital da Malásia. Diante dessa notícia, o mercado se animou com a possibilidade de um acordo para reduzir as tarifas de importação impostas ao Brasil, atualmente fixadas em 50%, embora haja uma lista extensa de exceções. Agora, vamos para o nosso terceiro motivo. No cenário doméstico, logo no começo do mês, foi aprovado na Câmara dos Deputados o projeto de lei 1087, que prevê um aumento da faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5.000 mensais, a ser compensado por uma alíquota de até 10% para dividendos recebidos que superem R$ 50.000 no mês. Falando ainda do fiscal, outra proposta que foi acompanhada de perto pelo mercado em outubro foi a medida provisória 1303. Sua proposta era padronizar a tarifa sobre rendimentos com ativos financeiros em 18% ao ano e aumentar a CSLL das fintechs. Como a Câmara dos Deputados não pautou a votação dessa medida provisória, ela acabou caducando. Daqui para frente, o mercado deve se manter atento a potenciais discussões a respeito de propostas que visem obter o aumento arrecadatório que era pretendido pela medida expirada. É importante ter em mente que todos os acontecimentos que comentamos ocorreram em um contexto em que o Fed vem cortando a taxa básica de juros nos Estados Unidos. Por lá, apesar do shutdown do governo federal que fez com que a divulgação de vários dados econômicos fosse postergada, a inflação e o mercado de trabalho parecem mostrar espaço para que o órgão realize mais cortes de juros. Nosso time macro projeta que haja mais 2 cortes consecutivos, de 0,25 ponto percentual cada, levando a taxa terminal para o intervalo de 3,25% a 3,5% ao ano na reunião de janeiro. Contudo, reconhecemos que discursos recentes dos diretores do Fed suscitaram dúvidas quanto aos movimentos de política monetária no país nas próximas reuniões. E para fechar o nosso giro por outubro, vamos focar no Brasil. Por aqui, sinais de desaceleração da economia e expectativas de inflação em queda, sustentadas principalmente pela apreciação do real frente ao dólar norte-americano, têm corroborado o entendimento do nosso time macro de que teremos o primeiro corte de juros do próximo ciclo na reunião de janeiro de 2026 e que a Selic ao final do ano que vem deverá ser de 12,75% ao ano. Falando agora dos setores, o destaque positivo de outubro foi o setor de educação, com retorno de 20% em média. Esse movimento foi motivado principalmente pela característica de beta elevado das ações do setor, o que costuma fazer com que os papéis tenham desempenho mais forte do que a média do mercado em janelas em que o índice de referência apresenta tendência de alta, como foi o caso do Ibovespa no mês de outubro. Já do lado negativo, o setor agrícola apresentou o pior desempenho da bolsa pelo segundo mês consecutivo, com queda de 10% na média. Esse movimento é explicado principalmente pelo movimento desfavorável para os preços das principais commodities agrícolas, em especial da soja, por conta dos volumes elevados das últimas safras no Brasil. Agora vamos falar das carteiras recomendadas.
começando pela Top 5. Em outubro, a carteira Top 5 apresentou uma leve queda de 0,4%, enquanto o Ibovespa subiu 2,3% no mesmo período. Apesar disso, desde o começo do ano, a valorização acumulada pela carteira é de 33,1%, 8,8 pontos percentuais acima do principal índice brasileiro de ações. O maior detrator de rentabilidade da carteira Top 5 em outubro foi a ação da Aura Minerals, que teve uma queda de 9,6%. Nós acreditamos que esse movimento seja explicado principalmente pela queda de quase 10% do ouro, desde um recorde histórico atingido no dia 20 de outubro. Já a maior contribuição positiva para a carteira veio das ações de Eletrobras, agora sob o novo nome de Axia Energia, que apresentou valorização de 6,1%, explicada principalmente pela venda da participação nas usinas eletronucleares de Angra e pelo movimento positivo na curva de preços futuros de energia. Além disso, expectativas de distribuições generosas de proventos, seguindo o anúncio de 4 bilhões de reais que ocorreu em agosto, têm despertado o interesse de mais investidores pelo papel, reforçando seu movimento de alta. Desde a sua criação, em janeiro de 2016, a performance acumulada da Top 5 é de 971%, ante um desempenho do Ibovespa de 273% no mesmo período. Para este mês, fizemos duas trocas na carteira Top 5. Retiramos Nubank e Vibra e incluímos Tenda e Equatorial. Para entender com mais detalhes os motivos que levaram a essas trocas, acesse o relatório completo aqui na descrição do vídeo. Confira então a composição atualizada da carteira Top 5 para novembro, lembrando que essa indicação é apenas para investidores de perfil arrojado ou agressivo. Se você ainda não sabe o seu perfil, é só baixar o Ion aqui pelo QR Code para descobrir. Agora vamos falar sobre a carteira recomendada de dividendos. Em outubro, a carteira de dividendos entregou retorno de 1,1%, abaixo do Ibovespa por 1,2 ponto percentual. Mas desde o início do ano, a carteira acumula retorno de 68,4%, 44,1 ponto percentual acima do índice. Pelo mesmo motivo da Top 5, a Aura foi a principal detratora do retorno da carteira de dividendos. Em segundo lugar, a Caixa Seguridade apresentou um retorno negativo de 0,9%, possivelmente por conta da busca dos investidores por sair de papéis defensivos para se expor a nomes com beta mais elevado em um momento de tendência de alta generalizada das ações brasileiras, como também já comentamos nesse vídeo. Já do lado oposto, as ações de Copel apresentaram a maior alta da carteira, subindo 8,1% por dois principais motivos: o interesse crescente dos investidores nos dividendos da companhia e as perspectivas favoráveis para que a empresa tenha uma melhoria no seu nível de governança corporativa, o que deve ocorrer até o final desse ano. A performance acumulada da carteira de dividendos, desde a sua criação, em janeiro de 2012, é de 672%, ante um desempenho do índice Bovespa de 165% no período. Para este mês, não fizemos nenhuma alteração na composição da carteira de dividendos. Confira então a composição que se manteve em novembro. Essa indicação também é apenas para investidores de perfil arrojado ou agressivo. E se você quiser saber as principais diferenças entre as duas carteiras que estamos apresentando, é só acessar o relatório completo. Eu sou o Matias Venosa, estrategista de ações do Itaú BBA, e essas foram as nossas recomendações de ações com informações atualizadas para novembro. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e mandar dúvidas nos comentários. Também acompanhe o canal do Ion aqui no YouTube e nossas redes sociais para saber de qualquer mudança na composição das carteiras. Até a próxima e bons investimentos!